Meus amores, muito feliz de estar aqui com vocês, com essas 4 mulheres aqui, que a Beta está ali também, nessa energia linda. Hoje a gente não vai ter a presença de uma das participantes, por uma causa que, infelizmente, a gente não espera, né? Os imprevistos da vida, que ela tenha a Dayana, que ela tenha muita luz no coraçãozinho dela nesse momento. Então, hoje a gente vai falar de um assunto que mexe com o meu coração, porque é um assunto muito importante para essa transformação do mundo que a gente deseja, né? Então, primeiro, o DEC é uma plataforma que nasceu para expandir, para levar as ferramentas de conexão com o nosso eu interior. Tudo o que eu vivi, eu quero, de alguma forma, levar para que outras pessoas possam também ter acesso. Então, Aline, Rita fazem parte da plataforma também, né? E muitas mulheres, é uma egrégora linda, cheia de luz, de guerreiras da luz, que eu falo. A gente conta terapias, workshops, retiros, mentoria. E o Deck Talk nasceu como uma troca, uma mesa redonda que possa expandir um pouquinho a história de cada uma, a forma de cada uma ver, a forma de... A semana que vem vai ter com os homens, mas até agora foram só mulheres, então por isso eu falo cada uma, né? É exatamente essa energia feminina que está brotando tão forte, né? Cada vez mais, as mulheres acordando, despertando para quem são de verdade, né? E para a importância disso, que é o que a gente vai falar agora, né? Então, eu vou apresentar primeiro, vou aqui pela ordem que eu estou vendo, Ritinha, Rita Sinara, para mim, a bruxa do amor, em primeiro lugar, né? Terapeuta holística e a fundadora do EVA, que é um projeto super especial que ela vai falar um pouquinho aqui para a gente, né? A Aline Juruena é professora de yoga, Dance Flow, que é uma yoga totalmente diferente, terapeuta sistêmica, né? Ela faz a constelação familiar com os bonequinhos na água, é bem diferente também, jornalista e bailarina. E a Beta Teixeira, essa linda que está ali, ó, com aquele zoião azul para a gente, né? É jornalista também e idealizadora de um projeto muito especial chamado Divas, para auxiliar, fortalecer, trazer informações para as mulheres que acabam de se separar e que não tem muito com quem conversar e que, de alguma forma, cada uma que vive essa experiência pode trazer um alento para o coração, pode contar um pouquinho da sua história e pode ajudar a ter clareza do caminho a seguir, né? E ter um sorrisinho ali no coração. Então, eu vou começar agora já fazendo pergunta para vocês, mas antes eu queria mostrar para vocês a carta que saiu hoje das Guardiãs da Dimensão da Consciência Crística, e é a Efigênia, que ela tem tanto essa conexão com o pé na terra, ela não tem nem pé, o pé dela é enterrado, e as mãos para o céu, conectada com o divino. E aí eu vou ler para vocês o que é ela, porque ela é exatamente o que a gente pensa e o que a gente vai falar hoje, né? Sou a guardiã guerreira da força feminina. Ensino você a lutar com coragem e superar os desafios. Estarei com você para lhe auxiliar a tomar decisões e ter iniciativas, e, ao mesmo tempo, ter a força sutil e sensível para que tudo fique bem internamente. Sou o impulso sexual, a energia da terra, a sua capacidade de seguir seus instintos. Faço sua conexão com a terra e também com a dimensão de luz. Então, é a gente materializar ao mesmo tempo conectado com aquilo que vem do divino para todas nós, que assim seja. Assim é. Então, vamos lá, meninas! Já que a gente vai falar dessa importância do feminino, a primeira pergunta, vou começar aqui pela Ritinha, é o que é o feminino para você? Né? Que muitas pessoas não sabem quando a gente fala feminino, né? Mas o que é isso? Né? O que é o feminino e como essa energia atua? Ok. Assim, como você vê isso? Primeiramente, boa noite, meninas, viu? Uma alegria estar aqui com vocês hoje nessa lua tão forte, tão interessante. Então, o feminino, falando disso, tudo a ver com lua também, né? O feminino, para mim, é uma energia que está muito além do gênero, né?
não tem muito a ver também tem muito mais a ver com o etéreo, o feminino tem mais a ver com uma energia que circula homens e mulheres. Nós, mulheres, temos isso numa quantidade maior, digamos assim. O percentual nosso é maior, como o deles é maior de masculino. Mas essa energia é a energia que está no mundo. Nós somos filhos do resultado da junção de yin e yang, né? Então, assim, somos fruto dessa balança masculino e feminino, como energias que, para mim, são progenitoras e genitoras de todos nós e de tudo que é vivo. E aí a energia feminina, ela atua, né? Aonde? Na criatividade, na generosidade, na amorosidade, na criatividade, nessa capacidade que o feminino tem de ter a sua curiosidade aguçada, né? Eva vai lá e, com a sua curiosidade, bagunça tudo? Não. Com a sua curiosidade, ela descobre tudo. Né? Masculina que não deu conta, porque cartesiano masculina que não deu conta do quanto a vida era muito mais subjetiva. Então, o feminino vive na subjetividade, na sensorialidade. Então, a intuição, a empatia, a compaixão, tudo isso é energia feminina, tão necessária no mundo, tão importante para que a gente possa ser de verdade mais humano. Porque isso não é fazer juízo de valor, é só mostrar a importância dessa energia. Porque a energia masculina tem uma importância muito grande também, que ela é objetiva, solar, ela realiza, ela concretiza, né? Ela dá contorno, ela também traz uma garra, ela também é esse processo criativo ininterrupto, é masculino, né? Essa energia que entra aqui para que a Terra frutifique, né? É o homem e a mulher, digamos, é isso, essa complementaridade tão importante. Perdeu-se isso. Tudo foi muito polarizado há muito tempo, e agora chegamos no auge de uma polarização. Então, assim, fica muito difícil ficar fazendo um jogo nessa balança, onde cada hora um tem mais poder do que o outro. Isso não é equilíbrio. Acho que se nós viemos de pai e mãe, e se nós temos um Deus celestial e uma mãe natureza, eu acho que está na hora da gente abraçar o feminino, dando a ele o seu lugar de direito. Um filho não nasce de pai sozinho. E se a mãe não quiser mesmo sêmen lá dentro, essa criança não se desenvolve. Então, não podemos tirar do papel feminino a sua força, a sua importância e o quanto essa nutrição é que faz uma vida de verdade estar aqui plena para existir. Então, acho que o feminino é tudo isso e que foi negado durante muito tempo. E acho que nos últimos tempos, graças a Deus, e que assim seja, cada vez mais estamos num caminho de olhar para o feminino como uma energia da mãe maravilhosa, não nesse lugar que colocaram. Sim. Né? E não dessa mãe só no sentido de mulher que pare, estou falando desta mãe, natureza, que nos faz mantermos vivos, deste feminino que é fértil, e que é necessário para que tudo vingue. É aí que a energia feminina atua. Coisa linda, né? É demais ela falando, gente, eu babo. Então, eu vou fazer essa mesma pergunta de uma outra forma, né? Porque assim, eu acho que a Ritinha falou bastante, englobou bastante coisas, mas tem outras coisas que podem ser ditas também, né? E eu acho assim que cada uma tem o seu jeitinho. Então, eu vou pedir para a Aline falar um pouquinho para mim também o que para ela é a importância desse feminino. O que para você como é que você vê esse feminino também? Olá, então, primeiramente, obrigada pelo convite, Vivi, muito bom estar com vocês. A Rita já falou tudo, né? Maravilhosa.
Mas, então, assim, eu trabalho... Vou falar um pouquinho do meu trabalho, que tem muito a ver com o feminino. Eu trabalho dando aula de Vinyasa Flow e trabalho com homens e com mulheres, mas trabalho resgatando esse poder feminino dentro deles, né? De homens e mulheres, né? Porque, assim como a Rita falou, eu acho que a gente tem essas duas forças que são importantíssimas, que é essa força do feminino no masculino e que a gente tem que equilibrar elas, né? E por muito tempo esse feminino foi esquecido, foi colocado de lado, foi tirado a voz, e ele é essencial porque é essa força da criação, né? Que está em tudo, é essa força da intuição, essa força do amor, como a Rita falou, da generosidade, da amorosidade. Então, é essa conexão com a gente mesmo, com o nosso coração. E aí, diante dessa prática que eu dou, a gente trabalha alguns asanas, né? Muitos asanas, né? Claro, eu faço sequências diferentes, mas muito preocupada com o chakra do coração, né? Que é esse chakra tão importante. Então, a gente pratica muito essa abertura, para que a gente tenha cada vez mais coragem, que a gente consiga, né, se conectar cada vez mais com ele. E, assim, abrindo outros chakras também, né, como o chakra da fala, para que a gente conecte o chakra do nosso coração com a nossa fala, para que a nossa fala seja sempre uma fala amorosa, para que esse chakra do coração esteja conectado também com um chakra aqui que fica entre as sobrancelhas, que os nossos pensamentos sejam amorosos e que as nossas ações também, né, que o chakra coronário esteja conectado com o chakra do coração. Então, é um trabalho, né, de conexão, de reconexão. E eu trabalho também muito como consteladora, né, terapeuta sistêmica, e aí, nos trabalhos, em geral, a gente resgata isso, né, essa conexão do feminino e do masculino, porque diante da constelação familiar, a gente não pode excluir ninguém. Então, muitas vezes acontece, por exemplo, de ancestrais nossos terem sofrido, né, alguma, por exemplo, vou dar um exemplo, assim, uma bisavó, uma avó sofreu uma traição, foi abandonada, e aí inconscientemente, né, uma descendente dessa bisavó, dessa avó, acaba ficando com raiva dos homens, acaba ficando com medo de ser abandonado e não sabe nem de onde vem aquilo. Às vezes não é nem uma experiência da pessoa. Então, a constelação tem esse trabalho da gente poder olhar para esses ancestrais e colocar todos eles no coração, para que a gente não repita esses padrões, né? E às vezes até uma exclusão do masculino, às vezes do feminino, mas também do masculino. Então, é incluir esse pai e essa mãe no coração, ou seja, o feminino e o masculino. Até porque a Rita até falou um pouquinho disso, a gente vem do pai e da mãe, a gente é 50% pai, 50% mãe. Então, a gente tem que ter isso muito no coração dentro da gente, para que a gente tenha cada vez mais plenitude, potência, alegria, coragem, confiança. Então, eu acho muito importante esse debate, eu acho que esse trabalho de todas, né, como a Vivi falou, todo mundo tem um trabalho lindo aqui, um trabalho de resgate, né, dessas duas forças e principalmente dessa força feminina, né, que é linda, que é a força da criação, que é a força do amor. É isso. Que coisa linda. O fogo sagrado é um pouco isso que você falou, né? É a conexão, quando a gente canaliza, é a conexão do coração com a intuição para que a palavra saia consciente. Para que você fale o que vem literalmente do coração e da intuição. É o trabalho do feminino completamente ali conectado, né? E isso que você está falando dos avós é muito importante, porque assim, a última constelação que eu fiz foi uma constelação, inclusive, para os relacionamentos. E eu me conectei com lá bisavó, tataravó, com abandono, com várias outras coisas. Então, ali no meu trabalho, deu para ver claro que eu estava de costas para o amor. Eu estava ali íntegra, me protegendo, olhando tudo de cima, mas o amor estava lá atrás. Estava de olho em mim e eu não estava vendo. Porque eu tinha essa coisa do abandono, da rejeição, não é que está sendo trabalhado. Né? Porque reverbera 1 ano, não é isso? Sei lá quanto tempo? Aí você vai me dizer melhor. Reverbera mais ou menos 1 ano. Mais ou menos 1 ano, né? 6 meses. O campo está trabalhando ainda. Exatamente, isso é cada incrível. Vez, seja aberta para amar e ser amada. Exatamente. Quem está ali, o Rinaldo, que está aqui também, ó, é constelador também, maravilhoso, é terapeuta do fogo sagrado. Beta, meu amor, agora do... Ali ele ali, ó. Rinaldo é um querido, fiz uma constelação com ele linda também online.
Oi, boa noite, gente. Boa noite, tudo meu bem? amor. Bom, depois dessas duas lindezas aí falando, né, fico sem palavras. Mas eu queria complementar de uma outra forma, que vocês estão falando tanto de conexão, né, do homem, mulher. Eu pego essas mulheres no meu trabalho no Divas justamente no momento de desconexão, do homem virando as costas para a mulher, das mulheres desacreditando do amor, né? E o que me deixa muitas vezes abalada, eu tenho que aprender a me blindar, estou aprendendo cada vez mais a me blindar disso, porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito no amor, mesmo com o divórcio, acredito no relacionamento, e eu vejo como isso dói nas mulheres, como quando são abandonadas, rejeitadas, como isso toca num lugar muito profundo nelas, que elas se sentem completamente perdidas de como recomeçar, de como dar o primeiro passo, de como sair do fundo do poço. E muitas vezes elas acham que não são capazes. E quando junta essa força feminina, esse grupo de apoio, entre aspas, uma se fortalecendo na outra, elas conseguem enxergar o tamanho da força que elas têm. E que não é justo com elas, né? Desistir de buscar o amor, desistir de buscar a felicidade, desistir de buscar o que as faz felizes. Então, eu acho que o feminino, nesse caso, para mim, essa união das mulheres, que hoje em dia a gente vê esse movimento, e é muito legal, porque antes a gente só vê a mulher, ninguém é amiga de ninguém. Hoje em dia, eu, pelo menos, eu já vejo tudo de outra forma. Eu acho, sim, que existe amizade verdadeira, existe querer, sim, o bem de uma outra mulher, e a gente está justamente uma dando a mão para a outra para se fortalecer e sair de qualquer situação de perigo que estejamos balançando, que estejamos balançadas. Então, eu acredito que quanto mais a gente se nutrir de amor, se nutrir de autoconhecimento e ter essa força para apoiar e jamais virar as costas, eu acho que isso faz com que essas mulheres, como fênix, renasçam e consigam tocar a vida e seguir a vida, não desistir, né? Não se conformar também com o que não faz bem, com o que tá fazendo mal. Eu acho que é isso. Exatamente. Como é importante essa sororidade, essa irmandade, né? Como é lindo, como são lindas as trocas, né? A gente vê no Eva, que a Ritinha vai falar um pouquinho do Eva, a gente via lá quando teve a Rede Odara, né? Cada uma poder falar um pouquinho, como se fosse o bastão da fala dos índios, né? Sentadas em roda, e poder falar, e uma olhar para a outra e falar assim, cara, ela também já passou por isso. De entender que todo mundo está aqui para evoluir. Então, todos nós temos desafios, temos momentos difíceis, né? A vida não é só sorriso, né? Tem um momento que a gente sente dor, tem um momento que a gente aprende, e a gente aprender a se fortalecer. E quanto mais a gente tem parceiras de caminhada, acolhedoras, né? Eu acho que mais fácil fica dar um próximo passo. Né? Quantas vezes eu acordo aqui e Ritinha já recebeu um bocado de mensagem. E às vezes é uma palavra, é um coração, sabe? É um gesto, tô aqui com você. E vambora. Vambora que tá tudo certo, né? É isso, lindo demais. E é engraçado, né, Vivi? Desculpa te interromper aqui. No Eva, por exemplo, da Ritinha, eu e você, a gente se conhece porque os nossos filhos estudam juntos, mas as outras meninas, que a gente está, tipo, várias turmas juntas. Agora, no final, a Beta entrou, você entrou, tal. Mas a conexão que tem, mesmo sem se conhecer pessoalmente, é tão forte, e talvez até mais forte do que com algumas amigas mais próximas que a gente convive. É uma conexão tão diferente, tão profunda e tão verdadeira, né, que foi construído desde lá do Eva 1, por exemplo, foi chegando aqui, tipo assim, tô passando perrengue, indo para o hospital, vou correr para as minhas bruxinhas. Rezem por mim. Né? A gente se sente forte, se sente protegida, se sente segura. É muito bom, é muito bom. Essa união é muito boa. Muito. Uma conexão de alma, né?
É uma conexão de alma e é uma confiança. É literalmente o que eu sempre falo assim, quando somos nós mesmos, somos amor em movimento aqui no deck. É a gente ser cada vez mais quem nós somos. Né? Simplesmente, sem véu, descascando toda a cebola, deixando ela bem... Poder ser quem nós somos, né? Poder ser, escolher ser, né? E buscar. Meter o dedinho lá na ferida também. Olhar e não olhar para o outro, que muitas vezes a gente olha e fala assim, pô, mas o fulano fez... Mas olha só, fulana fez, não foi legal para você, mas por que isso está te doendo? É a gente trazer para a gente a responsabilidade, né? Também da vida. E quanto mais a gente se conecta com esse feminino, eu acho que mais a gente, tanto homens quanto mulheres, né? A gente está aqui falando só assim, mas o feminino do homem e da mulher. O meu pai está cada dia mais feminino, que sempre foi sei lá, um brucutu, sabe, assim, aquele lado masculino muito forte. E eu acho que ele está conseguindo entender isso, está sendo muito mais amoroso, está se preocupando, está tendo empatia, então reverbera. A nossa cura reverbera. E é por isso, né, que é importante essa troca que a gente está tendo aqui agora. Né? Eu acho que é lindo demais, porque é cada uma falando um pouquinho disso, dessas experiências. Né? Então, vamos falar agora um pouquinho das possibilidades, dos caminhos, que aí a Aline já falou um pouquinho, mas ela vai falar de outras formas também, porque tem outras formas que você buscou também, para chegar até aí e poder estar fazendo o que você faz. Né? Então, as possibilidades para esse encontro com o feminino, um pouquinho do que vem para vocês, ou da história de vocês, ou de alguma história que vocês queiram contar, ou da forma que vier no coração. Eu vou começar por você, Aline, que você está aqui logo depois da Ritinha, e na próxima eu começo pela Beta. Tá bom. Então, eu acho que o meu caminho, né, até chegar aqui, eu sempre fui uma adolescente assim, bem interessada, né, em ler, em meditar, e diferente dos meus amigos e tudo, né? Então, eu tinha uma relação assim muito intensa comigo mesma. E aí eu comecei a ler o Chopra, comecei a ler as 7 Leis Espirituais do Sucesso, bem nova, assim, com os 15 anos. E as coisas começaram a acontecer na minha vida e eu fiquei impressionada com esse livro, assim, porque eu entrei de cabeça e tudo dava certo, tudo acontecia, eu fazia cada lei direitinho, cada semana. E aí depois eu acho que a vida foi me tirando um pouco disso, né? Porque o mundo faz isso, né? Pega você e coloca lá, não, isso não existe, sabe? E aí vai descobrir outras coisas, e eu me deixei levar. Mas, assim, aquilo sempre esteve forte dentro de mim. E aí, logo depois, assim, já com uns 30 e poucos anos, eu comecei a fazer vários cursos do Arte de Viver, e aí fiz vários cursos de meditação, de autoconhecimento, e já foi, assim, eu resgatar, né, aquela adolescente que eu era, assim, conectada comigo, conectada com o meu coração, conectada com a minha intuição. E, enfim, aí eu comecei, logo depois aconteceu, minha mãe faleceu, foi uma morte trágica, e eu fiz uma constelação familiar. E a constelação também foi mudando a minha vida. Desde que eu fiz a constelação, mais ou menos uns 13 anos atrás, eu comecei a participar de vários grupos. Então, assim, todo mês eu participava de 4 grupos de constelação. E com isso eu fui desenvolvendo a minha sensibilidade também e, claro, assim, me curando, né? Me curando, quando eu falo de cura, né, eu tenho muito cuidado, porque eu acho que a cura é um processo que não tem fim, né? A gente tem que estar sempre se curando e sempre atenta também, né? Atento, porque, é claro, a gente pode curar uma coisa e daqui a pouco a gente volta, né, naquele no ponto não muito legal, mas tudo bem, sabe? Porque sempre vai ser bom para a gente, né? Então a gente está sempre se curando. Então por isso que eu acho que a gente tem que estar sempre atento a isso, então está sempre praticando mesmo, praticando a alegria, praticando o amor, praticando a bondade, praticando a atenção no momento presente, fazendo do momento presente um presente. Então isso é uma coisa que eu pratico e também pratico porque eu acabo dando aula de yoga e aí eu dando aula, eu estou praticando, eu
guiando meditação, eu também estou praticando. Eu fazendo constelação, eu sempre saio de uma constelação melhor do que eu era antes, né? Então, eu acabo com isso, estando sempre me conectando com com o meu interior, com a minha essência. Mas uma coisa que aconteceu na minha vida, né, que foi muito forte, foi que eu perdi um filho, e foi muito difícil, assim, foi o momento mais desafiador da minha vida. E aí eu escutei uma frase, assim, de uma médica, que era um anjo, né, que eu tive anjos na minha vida, sempre tive muitos anjos, graças a Deus. E essa médica falou assim para mim: Aline, o seu amor é maior do que a sua dor. Você fica tranquila, porque o seu amor é maior. E eu acho isso, entendeu? É isso que também a Beta estava falando, né? Que eu achei lindo, né? Porque essas mulheres que se separam, é um certo luto que elas passam, né? Então, a gente vive esses momentos de luto não só quando a gente perde alguém realmente, real, né? Alguém que morre. Às vezes, uma pessoa, quando você se separa, você fica no luto. Quando você perde uma amizade por algum conflito, você também fica no luto. Então, tem diversos lutos, né? Diversos lutos na vida, e a gente ter essa consciência de que o nosso amor é maior do que a nossa dor, eu acho que isso é muito lindo, assim. Então, isso me ajudou muito. E aí, a partir desse momento, eu fui fazer um curso de formação de professora de yoga, porque eu sempre dancei, eu sempre pratiquei yoga, e aí me achei, né? Me achei de uma outra maneira, não só fazendo hatha ou, né, ou uma vinyasa, eu comecei a misturar toda a minha experiência de dança, de movimento, de respiração, de constelação, eu coloco tudo isso na minha prática, né? Minha prática é uma prática diferente, assim, e, e a prática e, enfim, a constelação, a meditação, todos esses caminhos que eu tenho percorrido são os caminhos do amor, onde o amor concilia, onde o amor ele faz essa harmonia, né? Ele traz essa conciliação. Então, é um pouquinho isso. Ai, obrigada, meu amor. Obrigada por toda a sua verdade, toda a sua força. Você falando aí, me emocionei aqui, porque foi exatamente isso que me fez ficar forte na passagem do meu irmão também, né? Que era um ser muito presente na minha vida, um cara super jovem e que foi da noite para o dia, e que era o único homem até então, que agora eu estou aprendendo, gente, mas o único homem até então que eu deixava cuidar de mim. Então, assim, a falta dele fisicamente, né, presencialmente, foi muito grande. Mas a gratidão e o amor são tão grandes, mas tão grandes, e significaram isso de uma forma tão forte, tão linda, que é só o amor, né? É o amor que traz a consciência, é o amor que cura, é o amor que transforma, né? Então, coisa linda. Beta, fala um pouquinho para a gente das possibilidades para esse caminho, do que você quiser contar, de coisas que você viveu, ou de alguma experiência de alguém que você queira contar um pouquinho dessa possibilidade, dessa conexão com esse feminino, nessa transformação que a gente quer para esse mundão aí. Então, de novo, me chamou a atenção que para o Divas, né, para esse caminho, é justamente o contrário. É a falta de amor, é o luto, é a morte de alguém em vida, né? Porque a pessoa continua viva e você, ao mesmo tempo, não tem mais aquela pessoa. Então, aí é muito complicado. E foi isso que eu senti, né? Depois do meu casamento de 16 anos. A dor que eu sentia é como se eu tivesse perdido alguém para a morte mesmo. E o pior era saber que aquela pessoa estava sem dor, curtindo. E hoje, né, até tem várias frases que eu vejo, né, assim, não é justo o outro estar mais feliz que eu. Cada um tem um caminho, não adianta. Eu precisava passar por esse caminho, eu precisava passar por essa dor justamente para me libertar. Eu ia ficar presa sempre nessa vida. Sempre. Eu achava que aquilo para mim era felicidade. Eu achava que aquilo ali estava me fazendo completa como mulher. E não. Eu me lembro que uma vez eu estava numa festa com umas amigas minhas, a gente dançando aquelas músicas Vando, Fogo e Paixão, igual uma louca.
E eu falava, caraca, onde é que eu estava esse tempo todo? Que só a gente ali, a gente se basta. Não precisa ficar num lugar onde tem homem, nada disso. A gente fazendo a nossa bagunça entre 5 amigas, cantando Fogo e Paixão, era o ápice da felicidade. Então, tipo assim, as pequenas coisinhas que a gente vai deixando de fazer ao longo da vida, porque a gente deixa de olhar para a gente olha só para o companheiro, a gente olha só para a família, a gente vai se invalidando, entre aspas, como mulher. E eu sempre me achei uma mulher foda, eu sempre me achei uma mulher forte, eu sempre dei conta de tudo, eu falava, chuta para mim que eu faço gol. Era isso, não tinha tempo ruim. E no momento da separação, no momento dessa perda, que eu jamais teria coragem de tomar atitude. E hoje eu agradeço meu ex-marido. Obrigada por ter tomado essa atitude, porque eu ia ser cagona por causa da vida. Então, no momento que eu me vi frágil, completamente vulnerável, triste, com medo, assustada, igual uma criança, foi onde eu fui buscar recursos. Em cada palavra que eu trocava com vocês, que eu ligava para a Ritinha, fui atrás da Ritinha, a gente se encontrou, você me acolheu no seu evento, né, Vivi? A gente vai... Porque eu sempre fui muito aberta também. Eu sou uma pessoa que eu dou muito, mas eu aceito receber também, ser acolhida. Eu me entrego. Então, todo esse carinho que eu fui recebendo foi o que foi me fortalecendo, foi o que foi me dando força, e foi o que fez eu enxergar realmente a minha força. Porque não adianta eu só forte no discurso, em resolver as paradas, e depois... E aí, agora? Mundo real aqui fora. Eu me lembro que eu falava sempre uma frase, eu não sei ser adulta sem ele. Tua vida inteira com ele. Porque eu não sei, óbvio que eu sei. Óbvio que eu sei. Então, a gente se assusta, a gente tem medo, a gente acha que a gente não é capaz, que a gente não tem essa força, mas a gente tem uma força absurda. E hoje, eu costumo dizer que hoje eu sou uma mulher incrivelmente melhor, absurdamente mais forte do que eu era antes. E a dor que eu senti, eu não desejo para ninguém. Só que o processo do luto é necessário. É necessário. Então, no Divas, o que eu tento buscar ali, o que eu fico, às vezes, muito impressionada, que as pessoas, eu brinco que o show acontece muito no inbox. Então, as pessoas me chamam no inbox para desabafar e me contar a vida, o que elas estão sofrendo, e como elas se sentem como mulheres, e como elas são, muitas vezes, pisoteadas pelos homens. E elas falam comigo, Beta, que bom que você existe, porque eu não tenho com quem falar. Às vezes a mulher só quer ser escutada, gente. Só quer falar uma coisinha. E ela não tem com quem falar. Então, eu vejo também uma palavra que eu acho muito forte, é o acolhimento. Sim. O acolher. Às vezes a gente só precisa escutar. Às vezes a gente só precisa dar aquela palavrinha que vai entrar na alma da pessoa. Às vezes a gente precisa de um filho de 11 anos, como foi no meu caso na época, que falou, mamãe, levanta daí que o papai não merece que você fique assim. E daí eu me coloquei opa, peraí, não é meu filho que tem que cuidar de mim com 11 anos. Bora, sacode, arregaça as mangas e bora viver, minha filha. Até na constelação, né, fala muito disso, das prateleiras que a gente tem que estar, né? Não é o filho que tem que cuidar da gente. Me corrija se eu estiver errada. Mas nesse momento foi muito importante escutar do meu filho, que é um menino muito sensível, olhando nos meus olhos, dizendo, chega, que isso? Olha o que você está fazendo com você. Então, eu acho que todo esse trabalho de acolhimento, de escuta, e de se permitir ser vulnerável, se permitir, eu acho que isso só nos fortalece. E como? Só nos fortalece. E, de novo, eu falo, uma coisa que eu sempre bato na tecla, não desista do amor. Que amor... Todas Jamais. as formas de amar. Não interessa qual forma, todas as formas de amar.
Exatamente. E começando por nós mesmas, né? Porque é exatamente assim, Principalmente. olhando para a gente, se amando, se cuidando, se tornando uma melhor versão, que você vai atrair exatamente o mesmo, né? Porque dois inteiros juntos é uma outra coisa. Eu passei por coisa parecida com você. Sim. Eu fiquei 14 anos de casada, e com 7 anos meu casamento já não existia. E eu empurrei com a barriga mais 7, né? Pois é. Sim, Mas daí eu te pergunto, tu fez isso pelos filhos? sim, Ou fez por amor? pelos filhos. E foi a melhor Pois é, coisa mas que eu daí fiz falta o na amor minha próprio, vida. né, Vivi? Não tinha. Meu amor Exato. próprio ele começou a existir depois. Foi quando É eu me isso. separei, que eu já me buscava desde muito nova, mas depois disso é que teve essa busca mais profunda, e foi no xamanismo que eu senti pela primeira vez na minha vida, tipo, cara, eu me amo. Olha quem eu sou, olha a alma que eu sou. E aí é que vem essa transformação toda. Eu acho que essa ficha, quando cai do auto-amor, né? E tudo começa a mudar, né? E tinha, meu Falar só amor. uma coisa. Ah, desculpa. Pode Só de falar, pode foco, falar. desse papo aí que vocês estão falando, que eu escutei, que eu achei genial. É que a gente cresceu escutando o Wave, que é maravilhoso, né? Que fala, é impossível ser feliz sozinho, né? E aí eu Uhum. escutei outro dia, né? Que, gente, só é possível ser feliz com alguém se você é feliz sozinho, né? Sim, Exatamente. exatamente. É isso. É exatamente isso. Enquanto isso, eu tinha um monte de muletinha. Nunca ficava sozinha. Como é bom, né? É isso. Você se curtir. E tinha, fala para mim dessas possibilidades, mas fala desses femininos que você trabalha maravilhosos com a gente, e como você resgata essa potência que existe lá dentro de nós, na alma de cada uma de nós, e que muitas pessoas não têm consciência. Fala um pouquinho para a gente. Vamos lá. Só ali complementando o que as meninas falaram, quando é o seguinte, porque essa música vem muito da construção do amor romântico. E o amor romântico, ele é uma coisa completamente construída e não é real, né? Que se não doer não é amor, né? É aquela coisa que bota o amor porque isso vem lá daquele período, inclusive, onde os guerreiros iriam lutar pela sua rainha, que era o amor proibido, inclusive, porque ela era mulher do rei, né? É tudo construído, tudo que a cultura cria coisas e transforma elas, né? essas crenças em verdade, e a gente segue. E assim se fez com o feminino. Então, nós temos muitas ferramentas, né? Muitas possibilidades de caminhos, porque como o feminino fala de sensorialidade, subjetividade, né? Tá falando do quê? Da espiritualidade, não da religião. A religião é um método, né? Uma cartilha que você reza com normas e regras. Tudo que é muito estruturado, ele é muito masculinizado, ou seja, né? É padronizado. Então, é um caminho de quem não quer pensar, muitas vezes, de quem não quer se sentir e se pensar, de quem quer seguir uma regra que ali fica com a sua consciência tranquila, com o seu mental tranquilo, de que eu estou seguindo uma cartilha que me diz que eu sou um cidadão de bem. Né? Então, a religião ela acabou virando um caminho, eu acho, oposto ao se religar, que seria o de religar, né? Enfim, aí é uma opinião muito própria, mas baseado exatamente nisso, eu acho que os mergulhos e os processos terapêuticos, né, e espirituais, eles são mais profundos. Então, eu acho que o seu profundo te leva ao conhecimento do seu eu, é tudo para dentro. E o feminino é um convite para o profundo. O feminino é profundo. O sol é aquela luz que vai, pá! Né? Se você botar um óculos, um Ray-Ban, você não consegue ver, olhar diretamente para o sol, essa objetividade queima. Né? E a lua, o que é? É exatamente o seu reflexo. É uma forma de refletir essa luz de uma maneira mais fácil, mas ao mesmo tempo que exige mais profundidade.
Então, como o alinhamento energético, barra de Axis, Theta Healing, constelação familiar, grupos de apoio, todas essas coisas, né? Sagrado feminino em todos os seus formatos, deve ter mais coisa aí que Ritinha, não é? Né? Tem muito nome pela frente. Tem muitos tipos de terapia. Estou pensando nas pessoas. Tem muitos tipos, exatamente. Até mesmo floral, só o floral em si. Oráculos de todas as formas, né? Floral, homeopatia. Então, assim, por que o feminino é? Por que a gente fala de sagrado feminino? Porque foi uma forma de ficar batendo na tecla de que o feminino é sagrado, vamos tirar, vamos parar de culpabilizar o feminino, vamos começar a entender o seu tamanho. Então, todo mundo fala sagrado feminino, porque são os cultos ao feminino nesse lugar de sagrado, né? É que vira um nome que parece que, né? Para a gente explicar um pouco também o que é isso. E, geralmente, sagrado feminino fala das rodas de cura, das rodas femininas. Então, o feminino, ele é essa dança, da vida, ele é todo... O feminino, ele está lá expandido nos 5 sentidos, né? Por conta da sua profundidade. Então, todos esses caminhos, eles são muito imprescindíveis para que você vá além da forma. Que a forma, ela já é exatamente o masculino. O feminino é aquilo que desconstrói a forma, porque vê outras e outras e outras possibilidades. Então, eu fiquei ouvindo aqui, exatamente, nós somos fortes porque nós viemos com uma força, que é a força que move o mundo, que é a força do amor. Nós somos amor em movimento. Exatamente. Isso sempre não é, nós somos amor em movimento. Nós que carregamos a energia feminina, que temos consciência dela, porque eu posso ter energia feminina dentro de mim, e se eu não a reconhecer, ela não existe. Só existe aquilo que eu reconheço, aquilo que eu não conheço não existe para mim. Então, eu acho que a energia feminina, ela tem essa capacidade de fazer a gente transver, de fazer a gente ver além da forma. Então, eu acho que todos esses caminhos de mergulho terapêuticos de todos os formatos, inclusive as terapias convencionais, porque cada cabeça uma sentença e cada cabeça uma possibilidade, porque também senão a gente define que só um caminho, só aquele caminho, né? Não, eu acho que o caminho real é quando você diz assim, eu vou olhar para mim, no passo a passo, do jeito que eu posso, e a cada momento da minha vida lanço mão de uma possibilidade, de uma ferramenta. Mas se o meu foco e a minha escolha é olhar para mim, tentar entender quem eu sou, você já está no caminho real que a sua alma quer. Que é se sentir, se pensar e entender quem você é. Para que você possa saber o que você quer e cumprir a sua função que o universo inteiro espera de você. E o Eva, eu criei pensando exatamente no quanto o feminino o feminino é uma energia que ela foi feita para propagar o amor. Por isso que o nosso amor é maior que a nossa dor. E por isso que a gente passa pela dor de parir com todo o amor do mundo. Porque nós, o feminino, não negamos a dor. Por isso, nossa capacidade de amar e lidar com o sofrimento é infinita. Porque o sofrimento é a negação da dor e nós não negamos a dor. Da besteira que é o depilar, que independentemente de um feminismo, né, independentemente de entender a importância, inclusive, de nós não precisarmos disso, eu não estou falando dessa questão, estou falando dessa escolha, de quem faz, enfim, de como isso foi colocado. É uma dor. Que bota um homem para viver a mesma coisa, ver se ele aguenta. Bota um homem para viver um resfriado, né? Para ver. Porque são matérias diferentes, energias diferentes. E está tudo certo também, porque de repente a gente não consegue levantar lá um negócio pesadíssimo e a gente não consegue ter aquela noção espacial, enfim, são energias complementares. Eu só estou colocando aqui para a gente poder entender, para botar no contraponto para poder ser compreendido, né? Então, a energia feminina é esse amor pulsante.
é essa capacidade que a gente tem de levantar umas às outras e levantar o mundo, porque nós levantamos o mundo todos os dias. Eu estou falando de nós que carregamos energia feminina com consciência. Uhum. Inclusive, tem homens com essa energia feminina, graças a Deus, conscientes, sabe? Pessoas que fazem trabalhos sociais, pessoas, inclusive, que não têm medo de olhar para a sua sombra, pessoas que estão dispostas a descobrir que a vida é maior e muito mais do que o fato. Então, o Eva se tornou encontros e vivências amorosas, onde a gente de verdade está ali para entender que amar umas às outras faz com que a gente se ame mais. Então, são encontros onde tem meditação guiada, e eu fiz um caminho através da deusa tríplice, falando dos nossos 3 estágios da mulher, que é donzela, mãe e anciã, estágios que nós passamos na vida real o tempo todo, e que muitas vezes ali tem muita coisa guardada, porque a gente tem que seguir, porque o externo nunca favoreceu para que a gente tivesse o nosso lugar de direito. Então, é fácil um homem sair e virar as costas. É fácil a gente não poder abortar e o homem poder negar uma paternidade. É fácil, no nosso mundo, a gente sofrer quando um homem vai embora, se a nossa relação é hétero. Porque é fácil o masculino achar que a gente não tem essa importância. E é fácil a gente, já introjetada com o masculino dentro da gente, achar que realmente é assim que funciona. Por isso é importante o ancoramento da energia feminina no mundo, para que a gente, inclusive, entenda que o que faz a gente ficar profundamente dependente emocionalmente do outro é não se empoderar, porque isso também acontece nas relações que não são héteros. A dificuldade da gente se desprender daquilo que não é mais. Por quê? Porque a gente baseia o nosso valor e o nosso pertencimento no outro. Por quê? Porque a gente não mergulha dentro de nós e não descobre o mundo inteiro que está aqui dentro. Porque a gente não dá valor a tudo que veio antes da gente, da nossa linhagem, e a todos aqueles que fizeram a gente estar aqui. Porque a gente esquece da ancestralidade, esquece que a mãe natureza é viva. A gente esquece isso tudo. Porque a gente foi ensinado a gostar de um Deus, que é um homem sentado em cima de uma nuvem, só pode, porque é cheio de regras e preconceitos, pune pra caramba, igual o pai da gente quando dá castigo, ou seja, aquele Deus tão masculino que não tira, não sai da forma. E isso não é real. O poder criativo, ele é masculino e feminino, porque é só dessa mistura que sai vida. As outras misturas podem sair o que quiser, do desejo, paixão, companheirismo, o que quiser, mas é do yin yang que nasce vida. Então não poderíamos ter um Deus que não tivesse uma deusa ao seu lado. Exatamente. Então nós precisamos lembrar que somos deusas ancoradas aqui para sermos amor em movimento, para que a gente possa curar. Porque para mim curar, né, significa iluminar, significa sarar, sanar aquela situação. Então eu acho que é nosso papel. E esses caminhos são muito importantes, porque são caminhos do feminino, são caminhos sagrados, para que a gente possa resgatar o verdadeiro amor que mora dentro de nós. E como? E como é transformador o seu trabalho, você sabe disso. Você sabe a mudança disso na minha vida, assim. A Rita não só com Eva, né? Mas a Rita é bruxa, 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 bruxa. Daquela que se conecta e que joga as cartas só para ancorar, porque o que vem tudo ali é de mensagem, né? E da importância de eu ter te encontrado na minha vida, né? O resgate maior, né? A Rita é a madrinha do deck. Se hoje o deck está aqui, se hoje eu sou quem eu sou, ela teve muita influência nisso. É uma irmã de alma, né? É a pessoa que me fez entender a minha força espiritual, para que eu aceitasse isso e hoje caminhasse da forma que eu caminho.
né? Então, assim, esse trabalho do Eva, para mim, foi imprescindível para todas as clarezas, para todos os desapegos, para muitas curas que são os degrauzinhos da consciência, né? E que da próxima vez que vem aquele padrão você já vê de outra forma e você já se olha e fala, isso, você não vai cair nessa de novo, pelo amor de Deus, né? E você se escolher, porque foi uma coisa muito linda agora, eu tive uma relação de 4 meses em que eu me escolhi. Como é lindo você se escolher, sabe? Você viver tudo que você tinha que viver, você aprender um monte de coisa, você saber que tinha um projeto divino ali para você se tornar um ser melhor, que ainda tinha coisa ali para ser curada, karmas e tal, e você se escolher, sentir aquela dor, mas não daquela forma, aquela dor do, poxa, vamos separar aqui, né? Mas o se escolher, se amar tanto que você não aceita mais nada que não seja íntegro, nada que não seja do seu merecimento, né? Eu acho que é isso que é esse amor. Eu acho que todas essas terapeutas e pessoas que de alguma forma estão se descobrindo, né? E estão estudando, são um bando de bruxinha que lá no passado tiveram todos os sofrimentos que viveram, como eu vi na regressão, morrendo queimada, morrendo em praça pública, e que agora estão vindo com essa licença de fazer de uma forma diferente na vida agora, e que eu torço que muitas mulheres despertem. Vamos pro Eva, gente! Vamos pro Eva. Vamos pro Eva, gente! Vamos fazer... A Lequinha está aqui também, a Yoga da Terra, que foi outra coisa que transformou a minha vida, né? Você se conectar com você de uma forma ali, com os elementos da natureza. Quero muito fazer a Yoga da Aline, que eu nunca fiz, e eu acho que deve ser super diferente também, sabe? Eu acho que quanto mais a gente vai conhecendo, a gente vai conhecendo o nosso corpo, a gente vai se abrindo, né? E a gente vai entendendo que eu não abria meu quadril. Você fazia assim, eu não abria o quadril. Totalmente rigidez de um monte de coisas. E que agora eu estou conseguindo abrir. E não tem muito tempo. Então, a gente pode tudo. Essa é a real, né? A gente pode tudo, desde que a gente busque, né? Não é isso? Então, assim, não vou me alongar muito, porque a Ritinha tem agora que voltar ali para a exposição dela. Depois entra lá, gente, na UB na Arte, para vocês conhecerem, do Leilão Arte da Fonte, que é uma paixão, que tem sempre um monte de artistas incríveis e coisas muito especiais também ali a arte com o social, né? Sempre tem alguma ajuda, algum apoio. Então, assim, é muito lindo, tá? Os quadros da Rita estão incríveis, sou apaixonada. Vão lá, entrem no deck, quem puder, sabe? Vão dar. A Aline está lá na yoga, está lá na constelação, Ritinha está lá nos workshops. Entrem no @divas.etc, que é sensacional. Tive o prazer de assistir algumas lives da Beta e, assim, fico muito feliz, porque eu me lembro como se fosse hoje dela contando. Gente, eu tenho um projeto que, sabe, está na gaveta, mas me coço para fazer ele, tarará, e ele está aí. E ela está aí brilhando, e ela teve coragem de dar um passo, de dar o segundo, de dar o terceiro, de dar o quarto, e de estar entendendo, porque é isso, a gente vai entendendo, e é difícil, não é fácil, não é moleza, os desafios vêm, e a gente fala, não, para, mais um pouquinho. A gente respira, pede proteção, mais um pouquinho. E tudo vai se abrindo. Com paciência, com fé, com conexão, com intuição, né? Então, assim, muita gratidão. Quem está aí, gente, se quiser dar um oizinho para a gente, a Débora está aí, querida, ali. Algumas pessoas aí, se alguém quiser falar um pouquinho, senão eu vou encerrar. Quem é? Leca. Ei, olha ela aí. Olha que eu estou aqui, ela me chamou, filha. Maravilhosa! Tá incrível. Vocês estão demais. Minha mãe está aqui gritando. Eu estou aqui. Essa é minha irmã, gente. É a mãe dela lá, minha mãe preta. É uma A gente estava aqui babando com vocês falando. E sem palavras, né? Eu sou fãzoca, eu não perco um encontro desses. Eles são realmente
incríveis. É lindo ouvir essas mulheres falando e se identificar com várias situações e morrendo de saudade de poder fazer tudo. Eu também quero fazer essa yoga aí, fico babando no Instagram com essa dança, com essa libertação de quadril linda. Vamos fazer junto? Bora! Eu super topo, super quero. Quero fazer da Leca também, lindona. Bora! Todos convidados. O meu caiu e eu fiquei achando que tinha caído todo mundo e caiu, foi só o meu? Foi, mas você voltou e ninguém nem viu. Mandei mensagem para você, mandei mensagem para a Beta. Eu falei, gente, eu quero saber se foi o meu, o que caiu. Aí eu arrumei aqui de novo. Tudo certo. Eu vi agora que você mandou. Precisa botar mais pãozinho. E Renata também, linda, que está ali, ó. Também tá Tô aqui. Estava aqui quietinha ouvindo, mas estou aqui desde o começo. Rezinha. Agora sim, carinha. Muito orgulho de vocês, saudades. Amanhã eu vou te ligar, Ria. Família Eva. Tá. Então, meninas, assim, muito obrigada por quem está aqui. Que essa nossa mensagem reverbere, esse link vá para muitos corações possam ouvir, possam se conectar, possam se abrir, possa começar um despertar pequenininho que seja. Ninguém aqui começou já como está agora. É um passo a passo, é ter paciência, é querer, é ter coragem, é entender o dia também que tem que se acolher, é chorar quando quer chorar, é ser humano. Todos nós somos humanos. Vocês estão convidados para ir lá na plataforma, para conhecer cada uma dessa mulherada que está aqui, para ir no Instagram também, que está lá, né? Se vocês entrarem lá no chamado, para aqui tem o Instagram de cada uma, tá bom? Se cuidem, uma boa noite, foi lindo demais ter vocês aqui. Que a gente continue sendo a cor em movimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Parabéns, Gratidão, meninas. amei, meninas. Gratidão. Beijo, menina. Beijo. Fique com Deus. Aproveite essa lua. Aproveitemos essa lua, exatamente. Estou indo aproveitar. Reflitam. É uma lua vazia com lua cheia e aquário. Gente, se reflitam. Exatamente. Deixa aí que precisa ir. Aproveitem. Estou indo para a floresta e vou mandar um axé de lá para todos vocês com muito amor e muita luz daquela fogueira sagrada, daquele lugar sagrado. Vivi. Pense em mim. Assim já é. Vamos juntas. Beijo no coração. Obrigada. Gratidão. Beijo.